Salve, salve pessoal, chegando aqui com um programete especial para repercutir esse GP da Bélgica de 2021 caótico, né? O GP da corrida que não aconteceu, com volta ali sobre safety car, uma bagunça em Spa-Francorchamps, uma situação toda bem complicada na verdade, né? Porque a gente teve aí uma corrida que não aconteceu, mas tivemos pontos sendo dados pela metade, mas sendo dados para pilotos que, na realidade, não disputaram nenhum tipo de certame automobilístico ali em Spa-Francorchamps. Por isso, a gente vai debater essa polêmica aí da pontuação em relação ao GP da Bélgica de 2021, e para isso, tenho 3 comentaristas mais que especiais aqui. Primeiro deles, convidado especial, o jornalista Felipe Mota, dos canais ESPN e Fox Sports, os outros 2 da casa, Guilherme Longo e Fábio Tarnapolsky. A gente vai fazer um bate-papo mais dinâmico aqui, trazendo alguns elementos do que aconteceu lá em Spa-Francorchamps e também repercutindo as principais declarações aí depois do evento. Foi uma grande zona, claro, a gente tem que ponderar a dificuldade da direção de prova ali por conta da chuva e tudo mais, mas a gente sabe também que tem uma série de acordos comerciais aí que, de certa forma, foram determinantes para a realização desse GP da Bélgica. Primeiro, vou começar com o convidado de honra, Felipe Mota. Dá para chamar de fiasco que aconteceu ali no GP da Bélgica, tendo em vista a sua experiência aí de cobertura em loco na Fórmula 1 por mais de 10 anos? Claro, não tem como deixar de ponderar as especificidades das condições climáticas em Spa nesse fim de semana, mas que foi um fiasco, pelo menos dá para dizer que tá próximo. Eu não diria um fiasco monumental, mas assim, do jeito que foi realizado o protocolo ali de largada, de safety car, bandeira vermelha, como é que você viu tudo aquilo, Felipe? Vamos lá, eu acho que é fiasco, um abraço a todos, sem dúvida um fiasco, mas acho que a gente tem que ponderar algumas coisas. Eu gosto muitas vezes em rede social de quando tem ali uma celeuma entrar quase como um internauta anônimo, avulso, para sentir o que o pessoal fala, para colocar a mão no vespeiro, né? E entender o que estão falando. Eu acho que a discussão ela se perdeu um pouco, porque eu vi muita gente falando assim: imagine só você que fica lá na arquibancada, que palhaçada. Cara, a chuva é incontrolável, sim. Isso a gente não pode pôr na conta da Fórmula 1. A gente precisa lembrar que situações como essa de Spa é exceção da exceção, o que é uma chuva que não para nunca. Porque assim, chover chove, uma hora para. Então é natural a Fórmula 1 esperar. Isso aí... Aconteceu no sábado, inclusive. Então, exatamente. E hoje, a segunda-feira que tem previsão de chuva na Bélgica, de repente poderia ser uma previsão de chuva por 1 hora, não por 15. Mas, então assim, isso a gente não pode pesar a mão na Fórmula 1. A grande questão, por que para mim é um fiasco? Porque quando a gente olha o pódio, a corrida, é um fiasco, porque o Hamilton definiu como farsa. Eu sei que muita gente que de repente é pró-Max vai falar assim, ele falou isso porque ele estava em terceiro. Não, gente, vamos pensar, não teve corrida. Não teve corrida. Então é a gente aceitar um resultado sobre algo que não existiu. A gente vai no futebol, vai na Vila Belmiro ver o Santos, porque o Carlos é santista. Acaba a luz não volta. Beleza. Foi 0-0, em vez de 1 ponto, vamos dar meio para cada lado, mas não teve jogo. Aí você pode falar, mas futebol você remarca mais fácil. Paciência. Então, para mim, a grande lição é a Fórmula 1 precisa sentar, falar, ok, isso aqui é exceção na exceção, não vai acontecer sempre, mas quando acontecer, vamos fazer o quê? Vamos manter o regulamento como está, que é uma farsa, porque isso é importante falar. O que eu defendo não consta em regulamento. Então, o que eu defendo não tem resultado. Não tem resultado. É tipo no contest. Não teve. É que nem boxe. É que nem MMA. Às vezes tem uma luta que não tem resultado. Acontece algum negócio no meio, gente. Infelizmente não vai dar, hein? Então, assim, é chato, mas vou fazer o quê? Quem vai pra pista sabe, já vai sabendo que... só pra você saber, você tá comprando um ingresso. Se por acaso chover cântaros, não vai ter corrida e não vai ter resultado. Ok, aí ninguém fica com pena. Então, o que eu acho... Mas e aí a questão dos pontos? Porque, assim, é um evento que faz parte do calendário e tudo mais. Eu sou da opinião, assim como muitos pilotos, que foi vergonhoso, mas é um desafio ali que a Fórmula 1 tem que resolver. Concordo. Em uma questão de horas. Por isso que é complicado dizer que foi uma vergonha cabal e um fiasco monumental. Não.
Eu acho que ela foi um fiasco, mas tem um monte de explicação no imponderável que, um monte de bifurcação. O que eu acho você pode ter uma pontuação para, de repente, considerar o sábado? Ok, quem fez a pole... Isso é legal, porque daí o cara também tem até... Mas eu não daria metade, eu não daria vencedor do GP, sabe? Tudo bem, fica como vencedor do GP, mas tinha que ser uma pontuação quase de... Ok, o top 10 vai 10, 9, 8, 7, 6... Sei lá. Isso eu acho até que é o segundo passo. O primeiro é prever uma situação em que há um cancelamento, mas não teve corrida. E por que eu estou dizendo que isso é muito pontual? Porque mesmo numa condição que chova pra cacete, quase sempre vai dar para ter 5 voltas, 10 voltas de corrida. Sim, largou, teve corrida, caiu, choveu, não dá para voltar. Teve 5 corridas, 5 voltas. Não largou, voltou. Tá úmido, corre 6 voltas, voltou a chover. O que é pouco comum não dar para fazer uma volta. Cara, não teve uma volta. Não teve uma volta. Não teve disputa, é esse o ponto. Nenhuma disputa, nenhuma. Sim. Nenhuma bandeira verde o evento inteiro. Isso, eu não sei se vocês lembram. O grid que rolou foi por causa do Pérez. E porque aconteceu isso na corrida. Então, assim, para fechar, assim, que eu me alonguei muito também nessa. Stroll e Raikkonen também. Nürburgring, 2007, o ano da porrada do Massa e do Alonso, no pódio, do Vakagari lá pro Ron Dennis. Aquela corrida larga, quase ela para aqui, aquele Marcus Winkelhock fica em primeiro atrás do safety car. A corrida volta porque seca, mas suponhamos que não houvesse volta. Teve ali voltas. Teve gente que abandonou ali, carros se perderam, um monte perdeu o carro no mesmo lugar, rolou um estacionamento, tipo que em Interlagos aqui em 2003. Então, assim, é isso. Então, para mim, uma corrida que não tem uma volta de disputa, bicho, não é disputa. É isso que eu falo, é uma farsa. Você mascara achando que tá dando uma solução, quando para mim tá pior. Entendeu? Mas, enfim... Essa discussão aí de regulamento, ela veio bastante à tona também, porque o regulamento, na verdade, nem previa o que aconteceu direito. A gente vai tratar disso mais adiante rapidinho, e o próprio Michael Masi, o diretor de provas, falou que vai se reunir com as equipes, mas a questão da pontuação eu acho que é o mais problemático, a gente vai repercutir a opinião dos pilotos também na sequência, só que os fãs um pouco mais saudosistas, eu diria, do automobilismo, acham que a Fórmula 1 deveria ter liberado a corrida, e teve um certo dirigente aí que falou sobre esse assunto, que inclusive foi chefe da Fórmula 1, foi dono da Fórmula 1 por muitos anos, um ídolo de Felipe Mota, Bernie Eccleston. O que ele falou, Fábio? Bem lembrado, Carlão, nosso grande Bernie Eccleston deu as suas suas palpitadas sobre o que deveria ter feito na corrida. Segundo ele, a decisão deveria ter sido dos pilotos em si. Ele disse que que a organização errou em cancelar a prova, em cancelar o GP em si, e que os pilotos, pelo que eles viam na pista, nas condições de asfalto, nas condições de circuito, era para perguntar para eles se eles queriam correr. Se quisessem, corria. Se não quisessem, não corria. A opinião basicamente era essa. Mas nunca ia chegar a um consenso, provavelmente. É aí que tá o problema. Ou talvez até ia, né? Porque a maioria tava reclamando que não tinha condição, não tinha visibilidade, não tinha aderência. Então talvez ia ser elas por elas. Mas eu acho que o mais curioso, que você bem citou, Carlos, ele falou que isso aqui não é o Afeganistão. As pessoas podem ter sua opinião na fala dele. Então o Bernie deu aquela ecostonizada na declaração ainda. Mas segundo ele, devia ser uma coisa que devia ser mais autoridade dos pilotos e não da organização em si. Essa foi a opinião geral do Bernie Eccleston. Olha, o Bernie é uma figura, mas eu acho que nem vale alongar muito, embora seja uma aspa interessante de trazer à tona, mas eu queria perguntar rapidamente só, alguém aqui acha que essa corrida deveria ter acontecido em condições normais, ou seja, libera a largada parada, bandeira verde? Não. Então. Não é à toa que na primeira saída, a única pessoa que queria que a corrida seguisse em frente era o Verstappen. Porque ele não tinha spray nenhum na frente. Todo mundo não dava. Quando tava o safety car, ele desviava do safety car, ficava do lado direito dele, não ficava atrás dele de tão forte que era o spray, até do safety car. Não dava. Os caras aquaplanavam. Spa é uma pista muito perigosa, tem até isso, entendeu? No seco. Então, não, sem a menor chance, não houve essa chance. Eu acho o seguinte, Carlos, Felipe Gui, eu acho que se não fosse acidente do Norris no sábado, talvez eles pensassem em recomeçar. Mas aquela batida lá deixou o Malcolm Masi com uma pulga atrás da orelha de, quase deu ruim ontem, foi uma batida que foi um pouquinho forte, mas não tanto. Então, acho que se não fosse isso, talvez pensassem em fazer ainda.
Eu acho que isso é consenso, e não que o Eccleston tenha dito exatamente isso, né? Mas ele vem aí, do jeitão polêmico dele, deixar essa sugestão aí para os fãs mais old school de Fórmula 1, vamos colocar dessa forma. Mas o fato é que a grande polêmica é a questão da pontuação, e teve piloto aí descendo o pau no que foi feito, o Sainz chamou de absurdo. Fernando Alonso, que é o segundo mais velho aí desse grid, digamos, e de fato mas o segundo mais experiente, ele também falou de maneira bem forte sobre isso. Eu acho interessante sintetizar aí alguns raciocínios dos pilotos. Gui, o Alonso, eu acho que não é um cara que tinha muito a perder ou ganhar com a decisão, ele falou de uma maneira um pouco mais imparcial, porque uma coisa é o que diz o Hamilton, outra coisa é o que diz o Verstappen, né, tendo em vista a briga pelo campeonato e a posição de pontuação, né? O Verstappen ganhou a corrida e o Hamilton foi pro pódio. O Alonso estava lá para trás, não tinha nada a ver com isso, mas desceu o pau da mesma forma, né, Guilherme? O Alonso se beneficiou aí de acidente do Pérez, de punição do Bottas, e estava largando em 11º. Então ele era o primeiro fora da zona de pontos. E ele disse o seguinte, que concorda plenamente com a decisão de não ter sido realizada a corrida, mas ele ficou chocado com a decisão da direção de prova de fazer aí essas 2 voltas atingir aquele mínimo do regulamento para distribuir metade dos pontos. Para ele não faz sentido nenhum, e exatamente pelo motivo que a gente já vinha falando. Não houve disputa. Não foi uma corrida. O que aconteceu foram 2 exibições às 10h25 da manhã e depois mais 3 voltas às 13h27 com safety car. Como é que você vai considerar uma corrida algo que não teve a chance de disputa, não teve a chance de ninguém melhorar ou piorar na pontuação? E nesse ponto eu concordo com o Alonso e concordo com os outros pilotos que acham um absurdo essa distribuição de pontos. Não faz sentido. O Felipe ainda falou, né? Distribui, sei lá, pela classificação 10, 9, 8. Eu acho que não, tem que ser 0 no final de semana. Eu também acho. Tem que zerar o final de semana. Eu só fiz isso GP... porque o Carlos perguntou os pontos. Para mim é isso. Pole, conta. O Verstappen tem uma pole na carreira dele. A corrida é no contest, não teve nada. É 0, entendeu? Quando muito, a partir do momento que a pole passe a ter pontuação no ano inteiro, o cara que fez a pole ganha 2, sei lá. Então, para mim é 0. Carlão. Eu concordo com os relatores aí, mas o meu papel aqui é de fazer o advogado do diabo. Eu tô tentando aqui pensar em como que... O Tarna não concorda? Você acha que tem que ter pontuação? Não concordo. Fábio, explica então qual que é o seu delírio aí no que tange a questão da pontuação e traga também o que disse o Hamilton, por favor. Vai daí, Fábio. Bem lembrado. Não, pra mim a pontuação é o seguinte, o regulamento diz o quê? Que se não for completar uma quantidade certa da corrida, da disputa em si, é metade da pontuação. A pontuação não é para disputa, a pontuação é para corrida, é para o evento, é para o GP. Vamos fazer o seguinte, se no regulamento fala que tem que ser a pontuação, tem que ser metade, não tem como você chegar na hora e falar, pelo que foi o GP de ontem, vamos dar igual a corrida sprint, 3, 2, 1 pro pódio. Não tem como eu entendo o seu argumento, que é o critério objetivo do regulamento. Aí eu boto fé no que diz o Fábio. Mas para acrescentar, pelo que o Alonso e o Sainz falaram, eu acho que isso aí pesa um pouquinho o fato do Alonso não ter pontuado e o Sainz ter feito meio ponto só, ter ficado em 10º. Eu acho que se fizessem mais, não reclamar tanto, até porque é o seguinte, a pontuação do GP, vamos falar de uma forma mais moral, é feita pelo que fazem no treino livre, na classificação, e no domingo. O GP inteiro é treino livre, a classificação é corrida, não é só corrida. Então não ia ser justo você tirar a pontuação do Russell, que fez um trabalho excepcional no sábado, coisa que raramente eu ouvi alguém fazer com uma Williams, um carro tão inferior, porque a corrida não foi disputada por condições que não foram culpa dele, sim do tempo que ele controlável. Então, dar metade da pontuação é prevista para casos como esse. Então, não tinha como fazer diferente. Pode discutir se é certo, se é justo, se é errado, pode. Mas pelo que é na regra, pelo que ela é feita e propósito dela, eu não vejo que foi errado. Pode ter disputa. Ter sido uma decisão... não, e tem outras questões. Não teve disputa. Mas é o que tem. Não, e se a gente está falando de seguir o regulamento, a gente então tem que jogar tudo o que aconteceu fora, porque o Michael Masi quebrou o regulamento. O regulamento para esse ano fala que existe uma janela de 3 horas para a realização da corrida. As 3 horas acabaram a 1h da tarde. A relargada aconteceu a 1h17. Mas aí teve o migué que ele deu. Ele deu esse migué. Ele quebrou o regulamento. Bom, se a gente está falando de seguir o regulamento à risca, aquilo não poderia ter acontecido, porque as 3 horas tinham acabado. Tem que pontuar também que foi tamanha zona ali, que o próprio Michael Masi já declarou de prontidão ali, digamos, que vai se reunir com as equipes, porque não tem como isso não ter uma repercussão no sentido do regulamento, porque o regulamento ele é dúbio, ele é aberto, ele não vem sendo respeitado, e aí fica essa discussão, né? O argumento do Fábio, embora do ponto de vista moral
não seja o que mais me convence, ele tem o aspecto legal, jurídico, digamos. Mas aí entra o que o Guilherme fala do próprio Michael Masi, que inverteu o jogo, digamos. Pode falar, Felipe. Não, eu entendo o que o Fábio falou em relação ao Russell. A gente pega o Russell como modelo. Pô, cara, a gente não vive falando, nossa, como o Hamilton é largo. É nessa hora que a gente não vê que eu... Meu, aqui pé gelado, hein? Mas tudo bem. O que eu acho... A gente está discutindo muito essa questão dos pontos na perspectiva de pilotos. Quando, na verdade, no sentido de construtores, é ainda mais grave. Porque, assim, mesmo com a metade dos pontos... Cara, o Williams somou ponto nessa corrida que o pessoal ali da rabeira precisa suar sangue para conseguir. Então, para mim, as outras nem tanto, mas falando nesse sentido, e aí, mérito do Russell, cai no que disse o Fábio, mas a minha questão é não ter tido uma volta. Assim, o que eu acho eu acho até que a gente tem que desapegar um pouco do que aconteceu, entendeu? Foi ruim. Tá, e aí, o que a gente vai fazer na próxima? Eu acho que vocês sabem como eu penso, muito no processo. Então, assim, foi azar de goleiro, era para ser, pegou ali um vácuo no regulamento que é eventual, tá bom, corre na segunda? Não corre na segunda. Dá pontuação? Não dá pontuação? 0 para todo mundo? É decidir e seguir adiante. O que fica para mim é uma corrida que não teve colocar de lado, uma rodinha batida, acabou, beleza, só todo mundo toca o hino. Isso, cara, isso é uma pataquada gigante, cara. A única colocada de lado que teve foi o Verstappen, uma hora que ele quase passou o safety car na segunda tentativa de reinício. O Verstappen, obviamente, como ficou aí com os pontos da vitória e tal, ele não criticou tanto. Agora, por outro lado, o Hamilton foi bastante incisivo nas críticas, né, Fábio? Bem lembrado, Carlão. Hamilton chamou a corrida de farsa e falou que ficou decepcionado pelos fãs. Segundo ele, não só ele como também o Vettel falaram que o dinheiro da televisão, o dinheiro influenciou muito na decisão, que a Fórmula 1 e a organização não podia perder o dinheiro desse GP, não podia remarcar a questão dos ingressos, mas segundo ele, o GP em si, a corrida em si foi uma farsa. Uma opinião bem forte do Hamilton, que passou por poucas e boas. Além da corrida, também teve o caso do banheiro, um monte de coisa que pode até citar depois, mas a corrida em si, para ele, foi uma farsa que não contou também. Independente de ficar em terceiro, segundo ganhar, a posição clara dele é essa. E a própria organização do GP da Bélgica se manifestou agora em relação a isso, no que tange aí a, eventualmente, ressarcimento e essas coisas, né, Gui? Eles falaram em termos de compensação. Agora, a organizadora, né, a Vanessa Mers, que é responsável pelo GP da Bélgica, não falou qual será esse tipo de compensação. Pode ser que seja também um desconto na aquisição do ingresso do ano que vem, preferência na hora de compra, não necessariamente o reembolso do ingresso desse ano. Mas eu acho que o grande problema do que rolou é o que pode ainda vir a rolar. Eventuais judicializações, Mercedes recorrendo a alguma instância X ou Y. Aí eu queria saber, inclusive, do Felipe, que já acompanhou essa parte jurídica da Fórmula 1 em épocas um pouco mais quentes do que a atual, inclusive, se ele vê aí alguma possibilidade de isso acontecer, eventualmente no fim de ano. Como é que você avalia essa questão, Felipe? Olha, eu acho que... Eu não duvido nada desses caras, hein? Porque estamos falando só de gavião, né? Os caras, se olharem uma brechinha, me chama advogado. Mas aí eu também acho que é passar recibo, entendeu? Passar recibo e a hora é agora. Essa semana aí, aceitou, quer treta, é agora. Então é isso que eu penso, mas eu não duvido desses caras, não. Não duvido mesmo. Eu não sei qual que seria o argumento por trás, né? Mas o fato é que o pessoal vai chorar, mas eu queria relembrar contigo, Felipe, algumas outras experiências aí um pouco aleatórias. Muita gente comparou essa corrida da Bélgica com Indianápolis 2005, claro que são circunstâncias bem diferentes, né? Mas você citou aí Nürburgring, Malásia 2009 também. O que dá para correlacionar entre o que a gente viu nesse fim de semana lá em Spa com esses eventos atípicos aí da história recente da Fórmula 1? E você teve em alguns deles, né, Felipe? Eu diria Nürburgring, né? 2009 Malásia e 2000 Canadá, que foi quando mudaram a regra, inclusive. Canadá foi uma novela. Nossa, mas chovia horrores. Mas a questão foi pelo menos teve um GP maravilhoso depois, né? Maravilhoso. E assim, rolou. Esperou, rolou. Mas o... Putz, eu acho que a
A grande diferença é que nessa não houve a menor brecha. Os caras esperaram, são 3 horas. Para o relógio aí que, 3 horas não vai resolver. Aí vai, porra, segura aí. Os caras tentaram, os caras esperaram. Eles precisavam de 5 voltas. A sensação que eu tenho é assim, ficou úmido. 5 voltas, vai. Mas não ficou de um jeito assim, que desce. Então acho que a grande diferença foi essa. Nas outras, no Canadá choveu pra cacete aquele ano. Só que uma hora parou, entendeu? Então, eu acho que a grande diferença foi essa. É por isso que eu tô com um pouco de dó do Michael Masi, embora ele tenha culpa no cartório aí, mas realmente o tempo não permitiu uma nesga de corrida, e tanto que a gente não teve a disputa, né? Mas assim, chuva no sábado, a gente ainda teve uma certa intermitência ali na precipitação, mas não teve muito jeito. Gui, você vê aí alguma possibilidade de judicialização? Relaciona aí a prova desse domingo com alguma outra? Só pra gente fechar aí, o que você avalia disso tudo? Então, judicialização, eu espero que não. Seria muito chato ter um campeonato decidido na justiça, no tapetão. E vamos lembrar, né? Isso pode acontecer não só com Mercedes e Red Bull, mas eventualmente aí uma McLaren versus Ferrari. Porque a McLaren conseguiu aí 6 pontos com o Ricardo, a Ferrari meio com o Sainz. Então pode ser também aí uma disputa que leve no final aos tribunais. Agora, em termos de comparação com outras corridas, eu acho a Malásia um exemplo interessante, porque foi uma prova que foi encerrada pela questão da chuva, mas teve um início completamente diferente. A tempestade estava se aproximando, mas a pista começou seca a corrida. Aconteceram 29 voltas antes de encerrar. Mas ali houve uma situação. E o que ficou insustentável foi a luz natural, ficou muito escuro aquele GP. Tem fotos, inclusive, a gente usou já em algumas matérias recentes do Motorsport, quando fala de Sepang, dá para ver a cor das nuvens que se aproximam atrás, acaba com qualquer tipo de luz que existe ali. Então, eu acho que é o mais próximo que a gente chega aí, mas ainda assim situações bem distintas. Bom, eu acho que é interessante a gente fazer essa comparação, mas é óbvio que cada corrida, cada evento tem as suas particularidades, né? Mas eu quero a opinião da galera aí na área de comentários. Se vocês estão no time Fábio Tarnapus, que concordam com tudo que fez o Michael Masi aí neste fim de semana, tô brincando, Fábio, mas ou vocês estão mais no time Guilherme e Felipe Mota em relação aos pontos, porque a grande polêmica verdadeiramente é essa. Então, galera, opinião aqui na área de comentários, curtida no vídeo, além, claro, de inscrição no canal e as notificações ativadas, até porque amanhã a gente vai ter mais uma edição do Telemetria com o Rico Penteado, que, aliás, analisou esse caos da Bélgica comigo no domingo, mas agora os olhos vão para GP da Holanda, etapa de Zandvoort, na casa de Max Verstappen. Então, galera, a gente fica por aqui. Valeu, Felipe, Guilherme, Fábio, e muito obrigado a vocês. Comentário, curtida, inscrição e notificação ativada. Valeu!